Não foi um grito que me fez parar naquela tarde. Foi o silêncio. Um silêncio espesso, desses que escorrem pelas paredes e grudam na pele. Eu estava no corredor estreito de um prédio comum, desses que não chamam a atenção de ninguém, quando a porta se abriu só o suficiente para deixar passar uma frase curta, seca, sem afeto nenhum. Não vou repetir as palavras. Algumas frases não merecem ganhar eco. O que posso dizer é que, depois delas, uma mulher saiu com os olhos baixos, segurando a bolsa como quem segura a própria dignidade para não deixá-la cair. Eu fiquei ali, imóvel, sentindo uma raiva antiga subir pelo peito. Não conhecia aquela mulher. Ainda assim, algo em mim reconheceu o que estava acontecendo. Não era uma discussão qualquer, era rejeição, daquelas que não fazem barulho, mas quebram por dentro. Ela parou no corredor, respirou fundo, como quem tenta organizar o coração antes de encarar o mundo outra vez. Quando passou por mim, nossos olhares se cruzaram por um segundo. Não houve pedido de ajuda, nem precisava. O rosto dela dizia tudo. Tinha vindo cheia de esperança e estava indo embora sem nada. Antes de seguir, quero te fazer um convite sincero. Se em algum momento da sua vida você já se sentiu diminuído por alguém que deveria te acolher, comenta depois. Nem precisa explicar muito. Às vezes, só dizer "eu já passei por isso" já alivia o peso. A mulher entrou no elevador e desceu sozinha. Eu não sabia o nome dela. Ainda não sabia. Mas aquela cena me acompanhou enquanto eu voltava para o carro, como se tivesse acontecido comigo. E talvez tivesse, porque certas dores são universais. Eu me chamo Alfredo. A maioria das pessoas associa esse nome a números grandes, prédios altos, reuniões longas e contratos frios. Poucos sabem quem eu sou quando tiro o paletó. E ninguém imagina que, naquele dia, eu me senti menor do que nunca assistindo àquela porta se fechar. Fiquei observando da calçada. Vi quando ela saiu do prédio e caminhou sem rumo, olhando para os lados, como quem tenta reconhecer uma cidade que de repente ficou hostil. O trânsito fazia barulho, as pessoas passavam apressadas e ninguém percebia que ali andava alguém ferido. É assim mesmo. A dor quase sempre passa despercebida. Ela atravessou a rua, sentou num banco de concreto e finalmente deixou as lágrimas caírem. Não eram lágrimas escandalosas. Eram discretas, respeitosas, como se até para chorar ela pedisse licença. Aquilo me atingiu de um jeito que não sei explicar. Talvez porque eu tenha passado a vida inteira cercado de gente, mas raramente visto alguém de verdade. Enquanto eu ainda tentava entender por que aquela cena me afetava tanto, ouvi um som estranho, uma respiração falhada, um pedido de ar. Um rapaz jovem cambaleava a alguns metros adiante, a mão no peito, os olhos arregalados, o corpo pedindo socorro antes mesmo da boca conseguir falar. E foi ela quem se levantou primeiro. A mulher que acabara de ser expulsa, humilhada, descartada, foi a mesma que correu até o rapaz. Largou a bolsa no chão, segurou o braço dele com firmeza e falou com uma calma que parecia ensaiada pela vida. "Respira comigo, devagar, olha para mim." Eu me aproximei, sem saber exatamente o que fazer. Ela sabia. Orientou o rapaz, pediu que ele se sentasse, ajudou a controlar a crise. Não havia heroísmo no gesto, só humanidade. Alguns minutos depois, o pior tinha passado. O jovem ainda tremia, mas já conseguia respirar. Ele sorriu, um sorriso fraco, desses que nascem mais do alívio do que da alegria. "A senhora salvou minha vida", disse, tentando brincar para disfarçar o susto. Ela balançou a cabeça, humilde. "Nada disso, meu filho. Só fiz o que qualquer mãe faria." A palavra mãe ficou suspensa no ar. Eu vi o rosto dela endurecer por um instante, como se aquela palavra tivesse aberto uma ferida recente. O rapaz não percebeu. Continuou falando, agradecido, perguntando o nome dela. "Marta." Foi ali que eu soube. "Meu pai ia gostar de conhecer a senhora", ele disse ainda ofegante. "Vive dizendo que o mundo anda precisando de gente assim." Ela sorriu, daquele jeito tímido que não se aprende em lugar nenhum. O rapaz pediu o contato dela, prometeu voltar para agradecer com mais calma. Antes de ir embora,
Olhou para mim e fez uma piada qualquer sobre eu estar quieto demais. Eu apenas concordei com a cabeça. Não era hora de falar. Quando tudo terminou, Marta pegou a bolsa e se despediu. Não reclamou. Não contou o que tinha acabado de acontecer dentro daquele prédio. Seguiu em frente como quem já aprendeu que a vida não pede desculpa. Eu fiquei ali, parado, vendo aquela mulher se afastar. Sem saber por quê, senti que aquele encontro não tinha sido um acaso comum. Não dessas coincidências que passam e somem. Havia algo ali, ainda sem forma, ainda sem nome, mas presente. Nos dias seguintes, aquela imagem não saiu da minha cabeça. A mulher no corredor, a porta se fechando, o gesto de cuidado com um desconhecido. Comecei a prestar atenção em coisas que antes me escapavam, em pessoas que sempre estiveram ali, invisíveis. Foi assim que uma manhã vi um pequeno trailer sendo montado em frente a uma das minhas obras. Simples, metálico, nada chamativo. E atrás dele, Marta. Ela organizava os pães com cuidado, limpava a chapa como quem prepara mais do que comida. Preparava sustento, dignidade, vida. Eu parei o carro do outro lado da rua e fiquei observando. Os operários se aproximavam, cumprimentavam, conversavam. Ela tratava todos pelo nome, perguntava da família, oferecia um café a mais quando percebia cansaço nos olhos. Ali, em frente a toneladas de concreto e ferro, estava uma mulher que construía algo muito mais sólido. E eu, que sempre acreditei entender de construção, começava a desconfiar que não sabia nada. Antes de seguir para a próxima parte dessa história, me diz: você acredita que certos encontros acontecem exatamente quando a gente está mais quebrado por dentro? Ou acha que tudo é só coincidência? Porque a partir daquele trailer simples, nada mais na minha vida seguiu o mesmo traçado. Na manhã seguinte, eu voltei ao mesmo lugar sem ter um motivo que eu pudesse explicar com lógica. Eu disse a mim mesmo que era curiosidade. Mentira. Eu estava inquieto, como se alguma coisa tivesse ficado inacabada dentro de mim. A cidade estava daquele jeito típico de São Paulo, cinza, apressada, com gente atravessando a rua sem olhar para o lado, como se o tempo estivesse sempre vencendo. Eu estacionei mais longe e fui a pé até a obra. Não por causa dos pilares, nem por causa do cronograma, por causa dela. O trailer já estava ali e Marta também. Ela prendeu o cabelo com um elástico simples, amarrou um avental gasto e começou a trabalhar como se aquilo fosse um ofício antigo, aprendido com o pai, com a mãe, com a vida. O cheiro de café se espalhava, misturado com o barulho de ferramentas e o som pesado de caminhões descarregando material. Eu fiquei alguns minutos do outro lado, olhando sem ser notado. Marta tinha um jeito de cuidar do ambiente que não tinha nada a ver com riqueza. Era outra coisa. Era presença. Era respeito. Ela olhava nos olhos das pessoas quando falava. Isso hoje é raro. E quando é raro, a gente sente. Um dos operários se aproximou e ela perguntou: "E seu menino, melhorou da febre?" Ele respondeu que sim, agradeceu e ela ainda mandou um pão extra para levar para casa. O homem ficou sem graça, tentou recusar. Ela não deixou. "Leva. Criança com febre precisa comer, nem que seja um pouco." Eu vi aquele gesto e senti um nó na garganta. Não porque eu não tivesse dinheiro para comprar 10.000 pães. Eu tinha, mas dinheiro não compra a maneira como alguém oferece um pedaço de pão. A intenção não se fabrica. Aproximei devagar, tentando não parecer alguém importante. Não por estratégia ainda, era instinto. Eu queria ser apenas um homem naquele lugar, sem o peso do meu nome. "Bom dia", eu disse parando diante do trailer. Marta levantou os olhos e me reconheceu. Não com espanto, mas com aquele tipo de reconhecimento calmo de quem guarda rostos por carinho, não por interesse. "Bom dia, moço. O senhor é o do prédio, não é?" Eu assenti e senti o rosto esquentar. Eu não sabia se era vergonha ou surpresa por ela lembrar de mim. "Sou eu, a senhora, quer dizer, a dona Marta." Ela sorriu de leve. "Eu mesma." "Vai querer o quê?" Olhei o cardápio improvisado, escrito à mão. Não era bonito, mas tinha uma coisa que nenhum restaurante 5 estrelas consegue colocar na parede: honestidade. Um café e um pão na chapa. Ela se virou e, enquanto preparava, falou sem me encarar, como quem conversa para não deixar o silêncio doer. "O senhor trabalha aqui?"
de certo modo. Era verdade. Eu só não disse como. Marta colocou o café na minha frente e as mãos dela tremiam um pouco, quase imperceptível. Eu reparei porque reparei nela inteira. Quem está acostumado a lidar com números aprende a notar detalhes quando finalmente olha para a gente. A senhora dormiu bem? Eu perguntei sem pensar. Ela parou por um segundo. Depois continuou mexendo na chapa. Dormi o que deu. A resposta veio simples, mas por dentro vinha carregada. Eu não quis forçar. Só falei. Ontem, eu vi o que aconteceu. No prédio. Marta não respondeu na hora. Passou a espátula na chapa com força demais, como se aquilo pudesse raspar também a memória. Coisa de família, moço, ela disse baixo. A gente às vezes erra o caminho e acha que tá certo. Eu engoli seco. Eu queria dizer que ninguém merece aquilo. Queria dizer que eu tinha vontade de voltar lá e bater naquela porta com a mesma força com que ergui tantos prédios. Mas eu me segurei. Um homem pode ser rico e ainda assim ser imaturo. Eu não queria ser. A senhora veio para conhecer o neto? Perguntei. Ela assentiu, com um sorriso curto, triste. Vim. Eu pensei. Ela respirou e mudou a frase no meio. Eu achei que ia ser diferente. Houve um silêncio entre nós que não era desconfortável. Era um silêncio de respeito, como se eu tivesse entrado num terreno sagrado. E agora a senhora está ficando onde? Perguntei, com cuidado. Ela deu de ombros, tentando diminuir o assunto. Numa pensão, barata, um quarto pequeno. Mas eu não tô reclamando. O importante é trabalhar. Eu olhei as mãos dela de novo. Mãos de quem já plantou, já colheu, já carregou balde, já lavou roupa no tanque. Mãos que agora viravam um lanche em chapa quente, no meio de uma cidade que não perdoa gente fraca. A senhora tem alguém aqui? Parente? Amigo? Ela soltou uma risada sem alegria. Tenho Deus e coragem, moço. E isso já dá uma boa companhia. Eu respeitei, não discuti, não perguntei mais. Mas por dentro, aquela frase me bateu como martelo. Enquanto eu ainda segurava o copo de café, ouvi uma voz atrás de mim. Dona Marta, eu virei. Era o jovem de ontem. Estava melhor, mas ainda com um olhar cansado. Ele vinha andando rápido, com uma sacola na mão e um sorriso que parecia querer consertar o susto do dia anterior. Eu disse que eu voltava. Ele falou e estendeu a sacola. Trouxe um remédio para o peito e um chocolate. Minha mãe fazia isso quando eu era pequeno. Dizia que chocolate acalmava. Marta ficou sem jeito. Não precisava, meu filho. Precisava sim. Eu fiquei pensando na senhora depois. Fiquei pensando, como é que alguém que ajuda um desconhecido daquele jeito pode ser tratada com frieza dentro de casa? Marta abaixou a cabeça. A vergonha que não era dela. O rapaz se virou para mim. O senhor estava ontem também, né? Tava. Eu sou Fabrício, ele disse estendendo a mão. Apertei a mão dele. Quando toquei, senti uma coisa estranha, uma sensação de familiaridade que não cabia ali. Como quando a gente escuta uma música e lembra de um lugar que nem sabia que existia na memória. Prazer, eu respondi, tentando manter a voz firme. Fabrício continuou animado. Meu pai vai querer agradecer pessoalmente. Eu contei tudo para ele. Ele ficou mexido. Marta riu, desconfiada. Seu pai nem me conhece. Vai conhecer. Ele é sozinho, dona Marta, e teimoso, mas quando ele sente gratidão, ele faz questão. Eu senti o estômago apertar. A palavra pai ali, naquele contexto, parecia puxar um fio invisível de dentro de mim. Marta pegou o chocolate como quem pega algo frágil. Obrigada, meu filho. Deus te abençoe. Fabrício respirou fundo, como se fosse falar algo importante, e então soltou de uma vez. Eu queria pedir uma coisa. Não fica chateada com a vida, não. Ontem, eu vi o jeito que a senhora me olhou. Parecia olhar de mãe. Marta congelou. O rosto dela mudou. Foi rápido, mas eu vi. O olhar dela foi longe, como se atravessasse 20 anos em um segundo. Eu sou mãe, ela respondeu, quase num sussurro. Só que tem uma parte de mim que ainda está procurando um pedaço que ficou para trás. Fabrício franziu a testa. Como assim? Marta apertou o avental, tentando segurar a emoção. Uma história velha. Um menino que sumiu quando era pequeno. Tem gente que acha que a gente esquece. Mãe não esquece.
Eu senti o ar rarear ao meu redor. Marta nunca tinha dito isso para mim. Era a primeira vez que eu ouvia. E de algum modo, eu sabia que aquilo não era apenas desabafo. Era ferida aberta. Fabrício olhou para mim como quem pede ajuda com os olhos. Eu também não sabia o que dizer. Só vi Marta virar o rosto para esconder uma lágrima que insistia. Eu não devia ter falado. Ela tentou se recompor, limpando as mãos no avental. Me desculpa. Não pede desculpa, não. Fabrício disse com firmeza. Quem ama não pede desculpa por sentir. Ele ficou ali mais um pouco, conversando, contando que trabalhava por perto, que estava fazendo um curso técnico, que queria crescer na vida. Falou do pai com um misto de admiração e distância, como se fossem próximos e estranhos ao mesmo tempo. E então, quando ele se despediu, aconteceu um detalhe pequeno. Um detalhe bobo, se a gente olhar por cima. Mas eu não olhei por cima. Fabrício levantou a manga da camisa sem perceber, e eu vi no pulso dele uma marca. Não era tatuagem. Era uma cicatriz antiga, pequena, perto da base da mão. Um traço claro em pele morena, como se tivesse sido feito por algo cortante muitos anos atrás. Meu coração bateu diferente. Eu conhecia aquela cicatriz. Não fazia sentido, não fazia, mas eu conhecia. Fabrício acenou e foi embora. Marta ficou olhando ele se afastar com um brilho estranho no olhar, como se o corpo dela reconhecesse algo que a cabeça ainda não tinha coragem de admitir. Eu tentei beber o resto do café, mas a mão não obedecia. Marta percebeu minha mudança e perguntou: "O senhor está bem?" Eu demorei para responder, porque a verdade não cabia na boca. Só me deu um pensamento", eu disse. Ela inclinou a cabeça curiosa. Que pensamento? Eu olhei para Marta, depois para o caminho por onde Fabrício tinha ido e senti uma coisa apertada no peito, uma sensação de passado batendo na porta. Que às vezes, eu falei devagar, a vida devolve o que a gente perdeu, do jeito mais inesperado. Marta não respondeu. Só ficou me olhando e por um instante eu tive a impressão de que ela estava prestes a me contar algo maior sobre aquele menino desaparecido. Algo que ela nunca tinha contado nem para a própria filha. E foi aí que eu entendi. Eu não tinha voltado ali por curiosidade. Eu tinha voltado porque alguma coisa estava começando a se encaixar. E eu ainda não sabia se isso era um presente ou um problema. Me diz uma coisa. Você acredita que o corpo reconhece certas verdades antes da mente aceitar? Porque naquele dia, eu senti uma certeza absurda nascer dentro de mim. E eu daria qualquer coisa para estar errado. Depois daquele dia, eu passei a medir minhas manhãs pelo cheiro do café da Marta. Isso pode soar estranho vindo de um homem como eu, que tinha a agenda lotada, motorista, reuniões com gente engravatada, obra em vários pontos da cidade. Mas foi assim. Eu acordava e, antes mesmo de olhar o relógio, meu pensamento corria para o trailer metálico em frente à obra, para a chapa estalando, para as mãos dela trabalhando como se cada lanche fosse uma forma de dizer: eu ainda estou aqui. E eu ia. Nas primeiras vezes eu inventava desculpas para mim mesmo. Dizia que precisava conferir a obra cedo. Dizia que queria observar o comportamento dos operários. Dizia que era prudência, administração, rotina, mentira atrás de mentira. A verdade era simples. Eu queria ver Marta. Queria confirmar se ela continuava de pé. E de alguma forma que eu ainda não entendia, queria estar perto daquele jovem também. Fabrício. O nome dele voltava e voltava, junto com aquela cicatriz. Eu tentava afastar a imagem, mas era como empurrar água com as mãos. Quanto mais eu empurrava, mais aquilo voltava a se formar. Numa dessas manhãs, cheguei mais cedo do que o normal. A rua ainda estava úmida da garoa fina. A obra acordava aos poucos, com o som de portões abrindo, caminhões manobrando, gente bocejando. Marta estava lá, sozinha, montando as coisas. Ela se atrapalhava com uma caixa pesada. Eu fui direto ajudar. "Deixa que eu pego." Ela fez um gesto de recusa, automático, orgulhoso. "Não precisa, moço. Eu dou conta." "Eu sei que dá, mas eu posso carregar mesmo assim." Marta me olhou por um segundo, avaliando não minha força, mas minha intenção. Então, soltou a alça da caixa. "Tá bom, mas pega com cuidado, viu? Tem os copos." Eu carreguei a caixa até o trailer.
Quando coloquei no chão, senti a coluna reclamar. Marta notou e abriu um sorriso pequeno, quase divertido. O senhor não está acostumado com isso, né? Eu quase ri. Se ela soubesse quantas coisas eu já carreguei na vida e quantas eu nunca carreguei de verdade. Acho que não, respondi. Ela começou a organizar tudo. O trailer por dentro tinha uma ordem humilde, mas impecável. Guardanapos dobrados, pão separado, garrafa térmica limpa. Havia uma preocupação de fazer o melhor com o pouco. E isso me comoveu mais do que qualquer luxo. A senhora sempre trabalhou com comida? Perguntei. Marta passou um pano no balcão e respondeu. Sempre trabalhei com o que a vida pediu. Lá no sítio era plantação, galinha, leite. Aqui é lanche. No fundo, é tudo a mesma coisa. A gente alimenta. A frase era simples, mas tinha um mundo dentro. Eu pedi um café, como sempre. Só que dessa vez, eu não tomei na pressa. Fiquei ali, acompanhando o movimento. Marta cumprimentava um, perguntava de outro. Não era simpatia de quem quer vender mais. Era cuidado real. Um operário mais velho se aproximou e comentou rindo. Dona Marta é melhor que posto de saúde. Cura é com pão na chapa. Ela deu um tapinha no braço do homem. Para de exagero, seu Joaquim. Exagero nada. Aquela tosse que eu tava... melhorou. Eu me peguei pensando que, se eu quisesse, poderia cercar Marta de conforto, de proteção, de tudo. Mas eu não tinha certeza se isso ajudaria ou destruiria o que ela tinha mais precioso, o próprio chão. Porque gente como Marta não se sustenta em luxo, se sustenta em orgulho e caráter. E isso, se a gente mexe errado, quebra. Enquanto eu pensava, vi Fabrício chegando de longe, andando rápido, mochila nas costas. Ele vinha sorrindo, como se aquele lugar fosse um porto seguro. E eu, de novo, senti aquela estranheza no peito. Um puxão leve, insistente. Ele parou diante do trailer, cumprimentou Marta com um respeito que eu não via em muitos homens jovens. Bom dia, dona Marta. Bom dia, meu filho. Tá melhor? Tô, bem melhor. Graças à senhora. Ele pediu um suco e um salgado. Enquanto Marta preparava, ele me olhou. O senhor é o cara do café todo dia, né? Parece que virei freguês. Não parece, virou. Ele riu. Meu pai fala que quando a gente encontra um lugar bom, tem que valorizar a palavra pai de novo. E dessa vez, eu não consegui fingir que não senti. Seu pai trabalha com o quê? Perguntei tentando soar casual. Fabrício deu de ombros. Ele mexe com construção, mais com papelada, contrato, essas coisas. A gente não fala muito sobre isso em casa. Ele é fechado. Eu quase engasguei. Mexe com construção, contrato, papelada, fechado. As peças não se encaixavam, mas o coração insistia em cutucar. Marta entregou o pedido e ouviu o finalzinho. Pai fechado é pai com muita coisa guardada. Ela disse, num tom leve, mas com verdade. Fabrício sorriu, sem graça. Ele foi ficando assim depois da minha mãe. Marta parou por um segundo. Ela foi embora? Fabrício olhou para os próprios pés. Ela morreu quando eu era pequeno. Marta levou a mão ao peito, num gesto tão automático que parecia instinto de proteção. Oh, meu Deus, me desculpa. Tá tudo bem. Ele forçou um sorriso. Eu não lembro muito. Lembro mais do meu pai sentado na sala, olhando pro nada. Eu cresci meio... tentando não dar trabalho. Eu ouvi aquilo e senti um peso que eu conhecia. Porque eu já vi esse tipo de silêncio em gente rica, em gente pobre, em gente de todo lugar. A diferença é que alguns disfarçam com bebida, outros com trabalho, outros com dureza. Fabrício continuou. Eu fui criado em casa de família por um tempo. Depois fiquei com meu pai de vez. Ele falou rápido, como quem passa por cima de um buraco. Enfim, vida. Marta ficou olhando para ele com um olhar que me arrepiou. Não era pena, era reconhecimento. Como se ela enxergasse nele um menino que ainda morava ali dentro. A vida não devia ser tão dura com criança, ela disse, quase para si. Fabrício soltou uma risada curta. A senhora fala igual minha. Ele parou como se tivesse falado demais. Igual uma pessoa que eu conheci quando era menor. Eu nem lembro direito. Marta ficou pálida. E eu vi, pela primeira vez, uma fraqueza atravessar a força dela. Você lembra de...
Alguma coisa da sua infância? Ela perguntou com cuidado demais. Fabrício pensou. Muito pouco. Eu lembro de cheiro de terra molhada, de um rádio tocando moda antiga. Lembro de uma mulher cantando baixinho enquanto mexia a panela. Mas pode ser coisa inventada da cabeça, né? Marta segurou no balcão do trailer, como se o chão tivesse balançado. Eu me mexi instintivamente, pronto para apoiar, mas ela respirou fundo e disfarçou. Memória é uma coisa danada, ela disse, e sorriu, tentando controlar a voz. Às vezes volta em pedaços. Fabrício assentiu. Eu só sei que quando eu tive aquela crise de asma e a senhora segurou meu braço, eu senti um negócio esquisito. Como se eu já tivesse sido cuidado assim antes. Marta engoliu em seco. Eu também. A cena era tão íntima que parecia que eu estava invadindo. Mas eu não conseguia sair. Eu estava preso naquele fio invisível que ligava os dois. Fabrício olhou no relógio. Preciso ir. Tenho aula. Vai com Deus, meu filho. Marta respondeu. E desta vez não conseguiu esconder o tremor. Quando Fabrício se afastou, Marta ficou parada, olhando para a rua vazia por onde ele tinha ido. O barulho da obra continuava, mas dentro do trailer o tempo parecia outro. Eu tomei coragem. Dona Marta, chamei, baixo. Ela virou o rosto devagar e o olhar dela estava molhado, mas firme. O senhor vai me achar doida, ela disse. Eu não acho. Ela respirou fundo. Eu vi aquela cicatriz no pulso dele. Meu estômago afundou. Eu não tinha comentado. Eu não tinha dito nada. E ela tinha visto também. Eu vi também, respondi. Marta apertou os lábios como quem segura um soluço. Meu menino, quando era pequeno, caiu numa cerca de arame lá no sítio. Cortou o pulso. Eu lembro porque eu lavei com água fervida, passei pano limpo, fiquei noites olhando para ver se inflamava. Ela engoliu. A cicatriz ficou bem ali. Ela apontou exatamente o lugar. Eu senti um suor frio na nuca. Porque eu lembrava daquela história. Eu lembrava da cerca. Lembrava do sangue. Lembrava do medo. Não como um relato, como uma imagem dentro de mim, guardada num lugar que eu nunca abria. Dona Marta. Eu falei, mas minha voz falhou. Como foi que seu menino sumiu? Ela fechou os olhos por um instante e quando abriu, parecia mais velha. Foi numa feira, na cidade grande. Eu vim vender umas coisas, levar ele junto. Eu soltei a mão dele por um segundo, Alfredo. Um segundo. Quando eu olhei, não estava mais. Eu procurei em tudo quanto foi canto. Fiz boletim, pedi ajuda, dormi em banco, voltei para o sítio com um buraco dentro. E nunca mais tive notícia. Ela me chamou pelo nome. Eu demorei para entender que eu tinha dito meu nome em algum momento, sem perceber. Era como se a história estivesse me puxando, me colocando dentro sem pedir permissão. A senhora tem foto dele? Eu perguntei, com a garganta apertada. Marta passou a mão no rosto. Tenho uma bem antiga. Tá guardada, amassada de tanto eu pegar. Eu segurei o copo de café com força. Eu queria pedir para ver, mas eu também tive medo. Medo do que eu poderia reconhecer ali. Medo do que isso significaria para ela e para mim. Naquele instante, uma buzina longa soou na rua. Um carro preto parou perto da obra. O motorista desceu, olhou em volta e veio na minha direção com passos apressados. Senhor Alfredo, desculpa interromper. O senhor tem uma reunião em... Ele parou quando viu Marta, ficou sem jeito e baixou o tom. Desculpa, eu não sabia que o senhor estava... Marta congelou. Olhou para mim. Olhou para o motorista. Olhou para o carro. Eu vi a expressão dela mudar, como se um gelo tivesse passado pelo rosto. Não era raiva. Era susto. Era uma pergunta gigantesca que ela ainda não tinha formulado. Eu respirei fundo. Aquele era o tipo de situação que desmonta uma pessoa simples, porque, de repente, tudo que parecia igual revela diferença. Eu já vou. Eu disse ao motorista, tentando manter a calma. Me dá 5 minutos. O motorista assentiu e se afastou. Marta continuou me olhando, em silêncio. Eu vi que ela estava tentando entender quem eu era. E eu, pela primeira vez, percebi que minha máscara tinha rachado sem eu querer. Então, ela disse, devagar, o senhor não é só o moço do café, né?
Eu queria dizer a verdade ali. Queria despejar tudo de uma vez, como quem arranca um curativo, mas eu não fiz, porque eu não tinha certeza se ela aguentaria. E pior, eu não tinha certeza se eu aguentaria. Eu só respondi. Eu sou um homem que devia ter sido mais simples há muito tempo. Marta ficou quieta, e sem dizer mais nada, ela foi até a bolsinha dela, tirou um chaveiro velho e apertou ele na mão como se fosse um amuleto. Nesse movimento, algo caiu no balcão. Um papel dobrado, gasto, quase desmanchando. Ela tentou pegar rápido, mas eu vi o título no topo, impresso, desbotado. Era um boletim antigo, um registro, uma busca. E ali, naquele papel, tinha um nome que me fez perder o chão. Porque não era apenas o nome do filho dela, era um nome que eu já tinha visto antes, dentro da minha própria casa. Me diz, você já sentiu a vida te empurrar para uma verdade que você passou anos evitando? Eu peguei o papel com cuidado, como quem pega uma coisa sagrada e perigosa ao mesmo tempo. Marta tentou arrancar da minha mão, num reflexo de proteção. Me devolve, moço. Isso aí é coisa minha. Eu não forcei. Apenas segurei um segundo a mais, o suficiente para ler o que meus olhos já tinham captado sem pedir licença. O nome estava ali, no alto, junto de uma data antiga, carimbos apagados, linhas de formulário amassadas pelo tempo. E por baixo, uma descrição curta demais para caber uma dor tão grande. Marta puxou o papel e enfiou no bolso, como se pudesse esconder também o passado. Me desculpa, ela disse com o olhar duro. Eu não gosto que mexam nisso. A senhora não tem que pedir desculpa, eu respondi. Eu não devia ter olhado. Ela ficou me encarando, desconfiada, como quem tenta decidir se o outro merece confiança ou se é mais um golpe da vida. Eu não tinha como explicar o que senti ao ler aquele nome. Não naquele momento, porque se eu dissesse qualquer coisa, eu abriria um caminho sem volta. Eu me despedi com um até amanhã, que saiu fraco e fui até o carro preto. O motorista abriu a porta para mim e eu entrei com a cabeça fervendo. Dentro, o ar cheirava a couro e carro novo, mas o que eu sentia era gosto de terra molhada e rádio antigo, como o Fabrício tinha dito. Como se memórias que não eram minhas estivessem batendo dentro de mim. O senhor tá bem? O motorista perguntou. Tô. Eu menti. No caminho até o escritório, a cidade parecia outra. Não pela paisagem, mas porque, de repente, tudo que eu construí com tanta certeza começou a parecer frágil. Eu pensei no olhar de Marta, quando ela percebeu que eu não era apenas o moço do café. Pensei na forma como ela apertou o chaveiro velho, como se segurasse um pedaço de si. Pensei no nome naquele papel. E pensei, principalmente, no que eu tinha dentro de casa. Porque eu tinha um filho. Fabrício era meu filho. Pelo menos foi assim que eu o registrei, criei, protegi. Eu o encontrei em um tempo em que eu era menos homem e mais casca. Um tempo em que eu carregava culpa e silêncio, como quem carrega pedra no bolso. Eu nunca contei essa parte para ninguém. Nem para meus amigos, nem para meus advogados, nem para os homens que me chamam de doutor sem me conhecer. Quando eu conheci Fabrício, ele era um menino assustado, magro, com o olhar de quem já tinha visto coisa demais para pouca idade. Ele veio para mim por caminhos que eu preferia acreditar que foram corretos. Eu assinei papéis, eu paguei taxas, eu ouvi explicações. Eu quis acreditar em tudo, porque eu precisava acreditar. Eu estava sozinho. Minha esposa tinha morrido. Eu vivia enterrado no trabalho e por fora eu parecia forte, mas por dentro eu era um quarto escuro. Fabrício preencheu aquele vazio com presença, com vida. Com barulho de criança correndo pela casa grande, que antes só tinha eco, só que agora tinha Marta. E Marta tinha um papel e um nome. Eu cheguei no meu escritório e passei o dia inteiro como um fantasma. Assinei coisas sem ler. Respondi perguntas sem ouvir. Até que no fim da tarde, pedi para meu assistente fechar a porta e trazer uma pasta antiga. A do Fabrício? Ele perguntou confuso. Essa. Ele trouxe. Uma pasta grossa, com documentos, registros, relatórios, anotações. Eu mandei ele sair. Fiquei sozinho. Abri a pasta.
O barulho do papel sendo virado parecia alto demais. Meu coração batia como se eu tivesse voltado a ser um garoto. A certidão, os registros, o histórico escolar, tudo parecia normal. Até eu chegar em um relatório simples de uma assistente social de anos atrás, que eu nunca tinha lido com calma. Eu só tinha assinado, confiado, seguido. Ali estava escrito que o menino tinha sido encontrado em uma situação de abandono temporário, que havia risco social, que não havia familiares localizados naquele momento. Naquele momento. Essa expressão me feriu, porque naquele momento pode significar muita coisa. Pode significar que alguém procurou. Pode significar que alguém gritou o nome. Pode significar que alguém dormiu em banco de praça. Marta. Eu fechei a pasta com força, como se pudesse fechar também o medo. Naquela noite, eu fui para casa mais cedo. Fabrício estava na sala, com uma bombinha de asma em cima da mesa, estudando. Ele levantou o olhar quando me viu e sorriu com sinceridade. Pai, você chegou cedo. Eu senti um aperto. A palavra pai sempre foi um lugar confortável para mim. Naquele dia, ela virou um espelho quebrado. Cheguei, eu respondi, tentando manter a voz no lugar. Como você tá? A asma? Tô bem. Foi só aquela crise. Ele deu de ombros como se não fosse nada, mas eu vi o cuidado no olhar. E a dona Marta ajudou muito. Ele falou o nome dela com um carinho que não era de freguês. Era de alguém que se sentiu acolhido. Você gostou dela, eu disse, mais afirmando do que perguntando. Fabrício riu. Gostei. Ela tem um jeito... Sei lá, pai. Um jeito que lembra casa. Casa. Outra palavra que me atingiu. Eu sentei no sofá, tentando escolher as palavras como quem atravessa um terreno minado. Não podia falar do papel, não podia falar do nome, não ainda. Eu precisava entender antes, precisava ter certeza, porque se eu errasse, eu machucaria Marta de novo, e ela já tinha sido machucada demais. Fabrício, eu comecei. Você lembra de alguma coisa de quando era bem pequeno? Ele franziu a testa. De novo isso? Só responde. Ele respirou fundo, como quem busca dentro de um lugar empoeirado. Eu lembro de cheiro de comida. Lembro de uma música no rádio, umas músicas antigas. Lembro de um quintal, mas pode ser sonho. Eu também lembro de uma mulher me chamando de meu menino. Ele riu sem graça. Que coisa boba. Eu não consegui rir. E seu pulso? Essa cicatriz? Como foi? Fabrício olhou para o pulso, sem importância. Não lembro. Eu sempre tive. Meu pai, você disse que eu já tinha quando chegou até a gente. Eu assenti devagar. Eu disse. Ele me olhou, curioso. Por que você está perguntando isso, pai? Eu respirei fundo. Porque eu estou conhecendo uma pessoa. E eu acho que ela pode ser importante. Fabrício abriu um sorriso malicioso, de menino crescido. Ah, então é isso. Você está apaixonado. Eu fiquei quieto. E naquela quietude, ele percebeu que não era brincadeira. É a dona Marta? Ele perguntou, com espanto e alegria misturados. Eu não respondi de imediato. Minha cabeça ainda estava presa no corredor do prédio, na humilhação, na dignidade dela. Mas meu coração já tinha respondido há dias. Eu tô me aproximando, eu disse. Fabrício ficou feliz, parecia até aliviado. Pai, você merece alguém bom. Você vive sozinho faz tempo demais. Eu olhei para ele e senti uma vergonha antiga, porque ele não sabia o quanto eu tinha construído meu mundo com paredes. E porque naquele momento eu entendi uma coisa. Se Marta entrasse na minha vida de verdade, ela não entraria só como mulher. Ela entraria como tempestade e cura ao mesmo tempo. Nos dias seguintes, eu voltei ao trailer como sempre, mas agora eu chegava com mais cuidado. Não era só para ver Marta, era para me ver perto dela, para observar como ela reagia a mim, como ela falava, o que ela evitava. Eu queria conhecê-la sem invadir, queria merecer a confiança dela. E Marta também mudou. Ela começou a me olhar com uma atenção diferente, como se tivesse percebido que eu carregava mais do que eu mostrava. Ela não perguntava diretamente, só soltava pequenas frases, como quem joga isca no rio para ver se o peixe morde. O senhor tem jeito de quem manda em muita coisa.
Ela disse um dia, enquanto embrulhava um salgado. E a senhora tem jeito de quem já foi mandada demais, eu respondi. Ela riu, mas a risada não escondia a verdade. Em uma manhã mais calma, quando quase não havia cliente, eu pedi um café e fiquei ali, encostado no trailer. Marta olhou para mim e perguntou do nada: "O senhor é casado?" Eu senti a pergunta como um teste. "Não." "Já foi?" "Já." Marta assentiu devagar. "E tem filho?" Meu corpo inteiro ficou alerta. "Tenho." Marta baixou o olhar, mexendo numa gaveta, como se o assunto fosse casual. Mas eu vi o jeito como os dedos dela apertaram a borda do balcão. "E ele mora com o senhor?" "Mora." Ela respirou fundo, e quando me olhou de novo, os olhos dela tinham um brilho que me deu medo. "O nome dele é Fabrício?" Ela perguntou simples, como se perguntasse a hora. Eu senti o chão desaparecer por um instante. O barulho da obra ficou distante. O mundo encolheu para dentro daquele trailer. "Como... a senhora sabe?" Eu consegui dizer. Marta não respondeu na hora. Ela foi até a bolsa, abriu o zíper com mãos trêmulas e tirou um papel amassado. "O mesmo." Ela colocou sobre o balcão devagar e falou com uma voz que não era de acusação. Era de mãe. "Porque esse nome não foi escolhido pelo destino. Esse nome foi tirado de mim. Eu fiquei sem ar. E naquele instante, eu percebi que meu medo de ser rejeitado por Marta por causa do dinheiro era pequeno perto da verdade que estava começando a aparecer. Você já teve a sensação de que uma vida inteira pode mudar com uma única frase? Porque depois daquela pergunta, eu não estava mais lidando com um romance. Eu estava lidando com uma história que podia destruir ou salvar uma família inteira. O papel ficou entre nós dois como um prato quente que ninguém quer tocar, mas que queima só de estar perto. Marta não chorava alto. Ela mal piscava. Era como se o corpo dela tivesse aprendido com o tempo a economizar lágrima para não morrer de tanto sofrer. Mesmo assim, eu via no canto dos olhos uma água segurada com raiva. Não raiva de mim exatamente, raiva da vida. Eu olhei o papel mais uma vez, não para confirmar o nome, porque eu já sabia. Olhei para buscar um detalhe que me dissesse que eu estava interpretando errado, que eu estava misturando coisas, que Marta estava enganada. Mas o que eu vi foi a mesma realidade que me perseguiu desde o dia em que Fabrício apareceu na minha casa. A vida não explica tudo, ela só joga a gente dentro. Dona Marta, eu comecei e parei, porque Dona Marta já não parecia suficiente. Ao mesmo tempo, chamá-la de Marta parecia íntimo demais para aquele abismo. Ela respirou fundo e respondeu antes que eu terminasse. "Eu não estou acusando o senhor de nada, eu só..." A voz falhou. "Eu só preciso entender." Eu engoli seco. "Eu também." Ela apertou o papel e o guardou de novo, como quem fecha uma gaveta para não ver o caos. "O senhor disse que tem filho, e ele mora com o senhor, e o menino que eu ajudei chama Fabrício." Ela tentou manter a calma, mas as palavras tremiam. "Eu não tô ficando maluca, Alfredo. Eu sei do que eu tô falando." Eu senti o nome Alfredo sair da boca dela com um peso diferente daquela vez. Agora era como se ela me chamasse para um julgamento que eu não escolhi. "Eu encontrei Fabrício quando ele era pequeno." Eu disse devagar. "Não foi ontem. Não foi há pouco. Já faz muitos anos." Marta arregalou os olhos. "Quantos?" Eu respirei e falei, com as palavras por extenso, como se cada uma fosse uma pedra. "Quase 20. Marta levou a mão à boca e a primeira lágrima caiu. Uma só. Mas foi como se aquela única lágrima carregasse todas as outras que ela engoliu por 2 décadas. Onde o senhor encontrou meu filho?" Ela perguntou, e a voz dela era de quem caminha numa ponte quebrada. Eu olhei para a rua, para a obra, para os homens carregando cimento sem saber que ali, num trailer simples, o mundo de alguém estava rachando. "Eu não encontrei na rua, exatamente", eu disse. "Eu fui informado. Me apresentaram um caso, um menino sem família localizada. Eu tinha acabado de perder minha esposa. Eu estava em pedaços." Ela fechou os olhos como se tentasse ver a cena. "E ninguém procurou por ele?" A pergunta me atingiu como soco. Disseram que não. Eu não consegui suavizar. Disseram que não havia ninguém. Disseram que ele era só
Mais uma criança que a vida deixou para trás. Marta abriu os olhos com uma fúria silenciosa. Mentiram! Eu assenti com vergonha. Se mentiram, eu fui parte disso. Mesmo sem saber. Ela ficou quieta por um tempo que pareceu uma vida. Depois perguntou num fio de voz: Ele sabe? Não. Ele não sabe. Marta segurou o balcão do trailer com força. Eu vi que ela estava se segurando para não desabar ali mesmo. O senhor vai tirar ele de mim? Ela soltou de repente sem filtro, sem defesa. Vai me impedir de chegar perto? A pergunta cortou meu peito, porque eu entendi o medo dela. Não era medo de mim como homem. Era medo do poder que me cercava. Medo de alguém rico, com advogado, com documento, com palavra forte dizer: não. Eu respirei fundo. Eu não vou tirar nada da senhora. Eu falei firme. Eu não tenho esse direito. E se tem uma coisa que eu aprendi com a senhora, é que a gente não brinca com o coração de uma mãe. Marta me olhou, e naquele olhar havia desconfiança e uma pontinha de esperança. O tipo mais perigoso de esperança, porque se quebrar, mata. Então o senhor vai deixar eu falar com ele? Eu hesitei. Não por maldade, por medo do estrago. Eu preciso fazer isso direito, eu disse. Do jeito certo, no tempo certo, não por mim, por ele, por você. Ela mordeu o lábio. Tempo certo. Ela repetiu, amarga. 20 anos não foi tempo suficiente? Eu não tive resposta. Nesse mesmo instante, ouvi passos perto do trailer. Um grupo de homens se aproximava para comprar lanche. Marta respirou fundo, limpou o rosto rápido, colocou um sorriso de trabalho e serviu como se nada tivesse acontecido. E eu senti um respeito tão grande por aquela mulher que me deu vontade de ajoelhar ali e pedir perdão por todas as vezes que o mundo esmagou gente assim. Quando os homens foram embora, ela me olhou de novo, mais calma. Eu vou confiar no Senhor, Alfredo. Ela falou com uma firmeza dolorida. Mas só porque eu vi o jeito que o Senhor me olhou naquele dia no prédio. O Senhor não olhou com nojo, olhou com vergonha. E quem sente vergonha ainda tem conserto. Eu abaixei a cabeça. Não porque eu merecia, mas porque ela tinha razão. Naquela noite, eu não consegui ir direto para casa. Dei uma volta pela cidade sem destino. Eu passava por lugares que eu mesmo ajudei a levantar. Prédios corporativos, viadutos, condomínios. Tudo parecia grande e inútil diante de uma mãe procurando um filho. Quando cheguei em casa, Fabrício estava na cozinha mexendo numa panela. Fazia uma sopa simples. Ele sempre fez isso quando estava ansioso. Eu vi a mão dele mexendo e pensei nas mãos de Marta. O mesmo jeito cuidadoso, a mesma paciência. Ele olhou para mim. Pai, você tá pálido. Aconteceu alguma coisa? Eu sentei devagar. Aconteceu. Fabrício desligou o fogo e se aproximou. É a dona Marta? Ela tá bem? O jeito como ele perguntou me esmagou. Ele se importava de verdade. Ela tá... Eu respirei. Ela tá passando por coisa difícil. Fabrício puxou uma cadeira e sentou na minha frente. Eu posso ajudar? Eu olhei para aquele homem jovem. Meu filho. Ou o filho de Marta. Ou as duas coisas, de um jeito que eu ainda não entendia. Eu pensei em contar. Pensei em jogar tudo na mesa e acabar logo com a tortura. Mas vi nos olhos dele uma paz frágil. Uma paz construída com o que ele acreditava ser verdade. E eu não tive coragem de quebrar aquilo sem preparo. Você confia em mim? Eu perguntei. Fabrício franziu a testa, sem entender. Claro. Então, se eu te pedir para conhecer melhor a dona Marta, com calma, sem pressa, você vai? Ele sorriu. Ué, claro. Eu gosto dela. Ela tem um negócio de família. Ele riu, sem saber o que dizia. Eu me sinto bem perto dela. Eu fechei os olhos por um instante. A vida tinha humor cruel. Nos dias que se seguiram, eu fui ao trailer como sempre, mas agora eu já não podia fingir. Marta também não. A cada conversa, havia uma segunda conversa escondida por baixo. A cada olhar, uma pergunta. A cada silêncio, uma lembrança. E no meio disso, outra coisa começou a nascer. Porque eu não estava apenas com pena de Marta. Eu estava me aproximando dela como homem.
Não como bilionário, não como patrão de ninguém, como alguém que encontrou uma presença rara. Eu comecei a notar detalhes que não tinham nada a ver com tragédia. O jeito como ela dava risada quando um cliente fazia graça, o jeito como ela falava "meu filho" para qualquer um que precisasse de carinho, o jeito como ela ajeitava o avental quando ficava nervosa. Um dia, eu cheguei e vi Marta sentada, olhando um pedaço de tecido nas mãos. Era um pano pequeno, bordado. Ela guardou rápido quando me viu. "O que é isso?" eu perguntei. Ela hesitou e mostrou. Eu fazia para ele quando era pequeno. Ela respirou fundo. Eu bordava o nome dele nas coisas, para ninguém confundir. Eu olhei para o bordado. Letras gastas, mas firmes. O nome ali. O mesmo nome que eu chamei tantas vezes dentro da minha casa. Foi naquele momento que eu entendi que a vida estava me empurrando para uma escolha que eu não podia adiar. Eu teria que dizer a Fabrício quem ele era, e eu teria que encarar as consequências de como ele veio parar comigo. E isso não era só um segredo de família. Era um segredo que podia derrubar meu império. Porque existia alguém, no meu passado, que sabia exatamente de onde aquele menino veio. Alguém que participou do caminho. Alguém que eu paguei para nunca mais tocar no assunto. E esse alguém ainda estava vivo. Me diz, você acha que dinheiro consegue enterrar a verdade para sempre? Porque eu descobri que a verdade não morre. Ela só espera o momento certo de voltar e cobrar com juros. Eu passei a dormir mal. Não era insônia comum, dessas que a gente resolve com remédio ou cansaço. Era o tipo de noite em que o corpo até deita, mas a cabeça fica em pé, andando de um lado para o outro, revivendo frases, olhares, escolhas antigas. Cada vez que eu fechava os olhos, via Marta segurando aquele pano bordado. Via o nome costurado com cuidado, letra por letra, como se cada ponto fosse uma promessa de que um dia o menino voltaria. E agora ele tinha voltado, só que não do jeito que ela sonhou, nem do jeito que eu planejei. Na manhã seguinte, eu fui ao trailer mais cedo do que nunca. O sol ainda brigava com os prédios para aparecer. Marta estava lá, mas não trabalhava. Estava sentada num banquinho baixo, mãos cruzadas no colo, olhando para o nada. Não havia café passado, nem pão na chapa. Aquilo me preocupou mais do que qualquer lágrima. "Bom dia", eu disse com cuidado. Ela levantou os olhos devagar. "Bom dia." A voz saiu firme demais para alguém que tinha passado a noite acordada, igual a mim. "A senhora tá bem?" Marta respirou fundo antes de responder. "Tô me preparando." "Pra quê?" Ela fez um gesto vago com a mão, como quem aponta algo que não dá para ver ainda. "Para ver meu filho de perto sem que ele saiba que eu sou mãe dele." Aquilo me atravessou. "Ele vai passar aqui hoje", eu disse. Ela assentiu, como se já soubesse. "Eu sei. Ele falou ontem. Disse que você chamou ele para almoçar aqui perto. Eu não lembrava de ter contado isso. Mas de algum jeito, Marta já fazia parte do que antes era só meu. Eu achei melhor assim", eu expliquei. "Um almoço simples, sem pressão." "Não existe isso de sem pressão para mãe", ela respondeu sem dureza. "Mas eu entendo." Ela se levantou e começou a arrumar o trailer, como se o trabalho fosse uma forma de manter os pés no chão. Eu fiquei observando. O silêncio entre nós já não era constrangido. Era carregado, cheio de coisa não dita. "Alfredo", ela falou de repente sem me olhar. "O senhor já amou alguém de verdade?" A pergunta veio seca, inesperada. "Já", eu respondi. Mas demorei para perceber. Ela assentiu. "Eu também. Só que amor de mãe não dá tempo de perceber. Quando a gente vê, já perdeu." Eu não soube o que dizer. Por volta do meio-dia, Fabrício apareceu. Veio sorrindo, despreocupado, como sempre. Cumprimentou Marta com aquele respeito carinhoso que só aumenta a dor de quem sabe mais do que devia. "Bom dia, dona Marta." "Bom dia, meu filho." Ela respondeu. E a voz falhou só um pouco. Só o suficiente para eu perceber. Ele não percebeu. Ou fingiu não perceber. Às vezes a gente finge porque é mais fácil. Almoçamos num restaurante simples ali perto. Mesa de plástico, comida caseira, cheiro de alho e cebola. Marta quase não comeu. Ficou mais ouvindo do que falando. Fabrício contou histórias do curso, do trabalho, dos planos.
Falou de mim com orgulho, chamando de pai sem saber o peso que aquela palavra tinha naquele momento. Meu pai é fechado, mas é justo, ele disse. Sempre foi. Marta baixou os olhos. Eu vi as mãos dela apertarem o guardanapo. Justiça é coisa rara, ela murmurou. Depois do almoço, Fabrício foi embora para a aula. Marta ficou parada, olhando ele atravessar a rua. O corpo dela parecia inclinado para frente, como se quisesse seguir, mas algo a segurasse. Eu quase chamei ele, ela confessou. Quase gritei o nome. E por que não chamou? Ela respirou fundo. Porque mãe também precisa aprender a esperar. Naquele mesmo dia, eu recebi uma ligação que eu vinha evitando há anos. Era de um número antigo, que eu reconheci antes mesmo de atender. Alfredo, a voz do outro lado disse. Faz tempo. Eu fechei os olhos. Faz. Fiquei sabendo que você andou mexendo em coisa velha. Eu não mexi, eu respondi. A coisa velha veio atrás de mim. Houve um silêncio curto. A mulher apareceu? Ele perguntou. Apareceu. E o menino? Não é mais menino. Outro silêncio, mais pesado. Eu te avisei que esse tipo de coisa não some, ele disse. Só dorme. Eu não quero mais dormir em cima disso. Então você vai derrubar muita coisa, ele alertou. Inclusive você mesmo. Eu desliguei sem responder. Porque pela primeira vez em muito tempo, eu não estava com medo de cair. Eu estava com medo de continuar em pé sobre uma mentira. Naquela noite, eu sentei com Fabrício na sala. Não falei a verdade inteira, mas comecei a abrir a porta. Filho, eu disse, escolhendo cada palavra. Você já pensou em procurar mais sobre seu passado? Ele franziu a testa. Por quê? Porque... Eu respirei. Às vezes, conhecer de onde a gente veio ajuda a entender para onde vai. Ele ficou quieto por alguns segundos. Eu nunca quis mexer nisso, ele disse. Mas, ultimamente, sei lá, tenho sentido umas coisas estranhas, como se tivesse faltando uma peça. Eu assenti. E se essa peça estiver mais perto do que você imagina? Ele me olhou curioso, mas não desconfiado. Você está falando da dona Marta? Meu coração acelerou. Por que você pensou nela? Ele deu de ombros. Porque perto dela eu me sinto inteiro. É estranho. Eu não respondi. Não precisava. Nos dias seguintes, Marta começou a aparecer menos no trailer. Quando aparecia, estava mais silenciosa. Eu sabia que ela estava se protegendo. E eu respeitei. Não pressionei. Mas também não me afastei. Eu estava ali, presente, aprendendo, talvez pela primeira vez, a esperar junto. Até que, numa tarde chuvosa, o trailer não abriu. O lugar estava vazio, a chapa fria, o silêncio estranho. Eu liguei para Marta. Chamou. Nada. Meu peito apertou de um jeito ruim. Não era preocupação comum. Era pressentimento. Fui até a pensão onde ela estava hospedada. Bati na porta. Nada. Perguntei à dona do lugar. Ela disse que Marta tinha saído cedo, com uma bolsa grande, parecia decidida. Disse que falou algo sobre resolver coisa antiga. Eu saí dali com o coração disparado, porque eu sabia exatamente o que era coisa antiga. Marta tinha decidido procurar sozinha quem tirou o filho dela do caminho. E se ela encontrasse essa pessoa antes de mim, antes de eu preparar Fabrício, as consequências seriam imprevisíveis. Eu entrei no carro e dirigi sem pensar muito, seguindo uma intuição que eu não usava há anos. Liguei para o único homem que podia me dizer onde aquela história tinha começado de verdade. Quando ele atendeu, eu não dei volta. Se alguma coisa acontecer com Marta, eu disse, eu vou derrubar tudo, não só você, tudo. Do outro lado, a respiração ficou pesada. Ela não devia ter voltado a esse assunto, ele falou. Mas já que voltou, talvez seja a hora de você contar ao menino quem ele é. Eu desliguei com as mãos tremendo, porque eu sabia que o tempo da espera tinha acabado e que a próxima decisão não mudaria só o futuro, mudaria o passado de todo mundo. Eu encontrei Marta no lugar mais improvável, num ponto de ônibus, encolhida sob uma marquise, com a bolsa no colo e o olhar perdido como quem volta de uma guerra. A chuva fina escorria pelo cabelo dela, mas ela nem parecia sentir.
O que doía ali não era frio, era lembrança. Eu parei o carro perto, desci sem me importar com a roupa e fui até ela. Marta me viu e, por um segundo, os olhos dela brilharam como se fosse alívio. Logo depois, esse brilho virou vergonha, como se ela estivesse sendo pega fazendo algo que não devia. Eu não queria te preocupar, ela disse antes mesmo de eu perguntar qualquer coisa. Eu me preocupo porque eu quero, respondi. E porque a senhora não está sozinha nessa história. Marta apertou a alça da bolsa. Eu fui atrás de respostas. E achou. Ela hesitou. O rosto dela estava cansado. Não era cansaço do corpo. Era o tipo de cansaço que a gente só pega quando o coração passa anos carregando um peso. Eu achei gente que fala baixo quando lembra do passado, ela disse. Achei olhares que desviam. Achei porta que fecha. Igual ontem. Igual sempre. Eu respirei fundo. Aquilo confirmava o que eu temia. Havia alguém por trás. Alguém que fez aquela história acontecer e depois tratou de varrer tudo para debaixo do tapete. E Marta, com a coragem dela, estava puxando o tapete com as próprias mãos. A senhora foi em algum lugar específico? Perguntei. Ela balançou a cabeça como quem não quer dar detalhes ali, na rua. Eu só fui onde me mandaram ir naquela época. Só para olhar, só para sentir. Ela engoliu seco. E eu senti. Eu não pressionei. Ela já tinha ido longe demais sozinha. Entra no carro, eu disse. Eu te levo para um lugar seguro. Marta me olhou com aquela dignidade teimosa. Lugar seguro? Ela repetiu, como se provasse o gosto da palavra. O que é seguro para uma mãe que perdeu o filho? Eu não consegui responder de primeira. Então eu fiz a única coisa possível. Abri a porta e esperei. Marta entrou. No caminho, eu percebi que ela tremia e não era da chuva. Eu liguei o aquecedor e, por instinto, coloquei a mão no painel para não tocar nela sem permissão. Marta não era mulher de abraço fácil. Ela carregava o próprio corpo como fronteira. Chegamos ao meu apartamento. Não o mais luxuoso, não o mais exibido. Um que eu mantinha porque era perto das obras e porque eu, no fundo, sempre gostei de lugares que pareciam anônimos. Marta entrou devagar, olhando ao redor como quem tenta não se sentir pequena. Aquilo me doeu. Eu detestava que ela se sentisse deslocada. Senta, eu pedi. Eu vou pegar uma toalha. Quando voltei, ela estava de pé, olhando uma foto na estante. Era uma foto antiga minha com Fabrício adolescente, num jogo de futebol, os dois suados e sorrindo. Marta ficou imóvel diante da imagem, como se o ar tivesse faltado. Esse é ele, ela falou baixinho. Eu parei atrás dela. É. Marta tocou a moldura com a ponta dos dedos, com medo de estragar a imagem. Ele tá bonito, tá vivo. A voz dela falhou. Eu queria ter visto isso acontecendo. Eu senti um aperto no peito tão grande que me deu vontade de ajoelhar e pedir perdão por coisas que eu nem sabia que tinha feito. Marta se virou para mim e perguntou com uma calma que assustava. Alfredo, ele vai me odiar? A pergunta veio com o peso de 20 anos. Eu não sei, eu respondi com honestidade. Mas eu sei que mentir mais vai piorar. Ela assentiu. Então fala. Eu respirei fundo. Eu vou falar. Mas eu preciso que a senhora confie em mim só mais um pouco. Eu preciso preparar o chão. Porque a verdade, quando cai, quebra coisa. Marta engoliu o choro. Eu já tô quebrada, Alfredo. A senhora tá machucada, eu corrigi. Quebrada é quando não levanta. E a senhora levanta todo dia. Ela não respondeu, mas sentou. Fiz café. Não o café de escritório, rápido e sem alma. Fiz do jeito que eu lembrava da minha mãe fazendo quando eu era criança. Água no ponto certo, cheiro espalhando pela casa, tempo. Marta segurou a xícara com as duas mãos, como se aquecesse não só os dedos, mas o coração. Foi aí que o telefone dela tocou. Marta olhou a tela e o rosto mudou. É ela. Eu não precisava perguntar quem. Marta hesitou, mas atendeu. Alô? Do outro lado, a voz veio alta o suficiente para eu ouvir algumas palavras mesmo sem estar perto. Uma voz de mulher jovem, impaciente, cortante.
Marta ficou ouvindo em silêncio, a expressão dela endurecendo. Eu não tô pedindo dinheiro, Marta disse. Eu só queria... A voz do outro lado interrompeu, e Marta fechou os olhos, respirando fundo. Quando falou de novo, a voz saiu mansa demais para ser real. Tá bom, eu entendi. Eu vou. Ela desligou e ficou olhando para o nada. Ela quer o quê? Eu perguntei. Marta passou a mão no rosto. Festa. Festa? Aniversário de 1 ano do meu neto. Ela disse meu neto como se dissesse minha dor. Vai ser num hotel chique. Ela fez questão de dizer isso. Fez questão de dizer que lá tem gente importante. Como se eu fosse atrapalhar a decoração. Eu senti uma raiva subir. Raiva do jeito como tratavam aquela mulher. Raiva de como o mundo acha normal humilhar quem veio do sítio, quem tem calo na mão. Ela te convidou? Perguntei. Marta deu um sorriso triste. Convidou do jeito dela. Disse que eu podia ir se eu soubesse me comportar. Marta olhou para mim. Alfredo, eu não quero ir. Então não vai. Marta balançou a cabeça. Eu tenho que ir. Eu ainda sou mãe. E avó? E se eu não for? Ela vai dizer pro resto da vida que eu abandonei. Eu fiquei quieto por um instante. Marta estava presa num tipo de armadilha que muita gente conhece. A obrigação de amar quem machuca. Eu vou com a senhora, eu falei. Marta arregalou os olhos. Não, não, Alfredo. Ela levantou a mão. Não mistura sua vida nisso. Minha vida já tá nisso, eu respondi. E eu não vou deixar a senhora entrar sozinha num lugar onde vão tentar te diminuir. Marta ficou quieta, e eu vi a resistência dela se desfazendo um pouco, como gelo no sol. Eu não tenho roupa, ela disse quase num sussurro. Eu não tenho nada para ir num hotel desses. A gente resolve. Ela me olhou com um orgulho ferido. Eu não quero favor. Não é favor. Eu me aproximei, mas sem invadir. É cuidado. Marta baixou a cabeça. Naquela mesma noite, chamei Fabrício para jantar comigo no apartamento. Eu precisava sentir o terreno antes de qualquer coisa. Precisava ver como ele reagia a Marta, ao assunto da festa, ao reencontro com a família dela. Fabrício chegou sorrindo, trazendo uma sobremesa simples, como sempre. Pai, você tá diferente, ele disse, me analisando. Parece preocupado. Eu tô tomando decisões, respondi. Ele se sentou e eu contei, com calma, que Marta tinha sido convidada para a festa do neto, que ela estava insegura e que eu queria acompanhá-la. Os olhos dele brilharam. Dona Marta vai? Ele perguntou animado. Que bom. Você acha bom? Acho. Ele sorriu. Ela merece se sentir bem, pai. Ela é uma pessoa rara. Eu engoli seco. E se alguém tentar humilhar ela lá? O sorriso dele sumiu. Quem faria isso? Eu hesitei, mas disse. A própria filha. Fabrício ficou sério de um jeito que eu raramente via. A filha dela, aquela do apartamento? Essa. Ele respirou fundo. Pai, como alguém trata a mãe daquele jeito? Eu olhei para ele e quase falei. Quase. Mas ainda não era a hora. Eu precisava fazer do jeito certo. Às vezes a gente se perde, eu disse, e acha que dinheiro e aparência valem mais do que gratidão. Fabrício apertou os lábios. Se alguém encostar nela, eu não vou ficar quieto. Eu senti um alívio estranho ao ouvir aquilo. No dia seguinte, eu levei Marta até um lugar simples, discreto, uma loja pequena que atendia mulheres reais, não bonecas de vitrine. Eu não quis levar Marta para um shopping de luxo. Eu queria que ela se olhasse no espelho e se reconhecesse, não quis se fantasiar para caber num mundo que não era dela. Marta experimentou um vestido de cor sóbria, elegante, sem exagero. Quando ela saiu do provador, eu fiquei sem ar, não pela roupa, pela mulher. Marta olhou o próprio reflexo, e pela primeira vez desde que eu a conheci, eu vi uma faísca de vaidade boa, daquelas que não é soberba, é cura. Tá estranho, ela disse. Tá bonito, eu respondi. E não é o vestido, é a senhora. Marta ficou com os olhos molhados. Ela virou o rosto para disfarçar. Eu não quero que riam de mim, ela confessou. Eu me aproximei e falei baixo, como se fosse um segredo. Se rirem, quem vai passar vergonha são eles. Marta respirou fundo e assentiu.
como quem toma coragem por mais uma vez. Na véspera da festa, eu recebi outra ligação do homem do passado. Aquele que sabia de onde Fabrício veio. Eu atendi com raiva. "O que você quer agora?" Eu perguntei. "Só te avisar", ele disse. "Se essa mulher aparecer num lugar público com você, vai ter gente que vai reconhecer. Vai ter gente que vai ligar os pontos." Eu fechei os olhos. "Então que liguem. Alfredo, você vai mexer com gente grande." Eu ri, sem humor. "Eu sou gente grande." Ele ficou em silêncio. "Só não esquece que o menino pode não te perdoar." A frase ficou rondando minha cabeça como abutre. No dia da festa, Marta chegou ao meu apartamento cedo. Ela estava com o cabelo preso, mãos suadas, olhos inquietos. "Eu tô com medo", ela disse, sem rodeio. Eu abri a porta do carro para ela e respondi: "Eu também." "Medo de quê?" Eu olhei para o retrovisor, vendo a cidade passar. "Medo de que hoje alguém obrigue a gente a dizer verdades que ainda doem demais." Marta ficou quieta. Quando o hotel apareceu à frente, iluminado, cheio de carros caros e gente bem vestida, Marta encolheu no banco como se tentasse diminuir o próprio tamanho. Eu toquei de leve no braço dela. "Olha para mim", ela olhou. "Você não é menor do que ninguém aqui dentro." Marta assentiu. E nós entramos. O salão estava cheio. Música baixa, risos controlados, taças tilintando. E no meio daquele brilho todo, eu vi a filha dela virar o rosto na mesma hora em que Marta apareceu. O olhar dela não foi de surpresa, foi de incômodo, como se Marta fosse uma mancha. Marta apertou a bolsa e respirou fundo. E foi nesse exato momento que eu vi o genro dela se aproximar, com um sorriso falso e uma frase pronta na ponta da língua. Eu já conhecia aquele tipo de sorriso. Eu lido com ele em reuniões há décadas. Só que ali não era reunião. Ali era coração. O genro veio andando como quem entra num palco que ele acha que controla. Camisa bem passada, sorriso de canto, aquele jeito de homem que se acostumou a ser servido e acredita que isso é mérito. Atrás dele vinha o pai dele, um senhor de aparência respeitável, mas com o mesmo olhar de quem mede as pessoas pelo que elas aparentam. A filha de Marta estava logo ao lado, impecável, perfumada, mas com a alma fechada. Ela não abraçou a mãe, não beijou, não perguntou se estava bem. Apenas olhou como quem olha um móvel velho que alguém trouxe para dentro de casa sem avisar. Marta ficou parada, com a bolsa na frente do corpo, como um escudo. Eu vi a garganta dela se mexer, tentando engolir a vergonha antes que ela subisse. "Olha só", o genro falou, alto o suficiente para quem estava perto ouvir. "A senhora veio mesmo." A filha sorriu sem alegria. "Eu avisei para vir arrumadinha, mãe. Pelo menos isso você fez." Marta abriu a boca para responder, mas as palavras ficaram presas. Ela olhou para mim de lado, pedindo força sem pedir. Eu dei um passo à frente, mas me segurei. Eu queria ver até onde ia a crueldade, porque eu precisava entender com o que eu estava lidando. Às vezes, o mal não aparece num grito. Ele aparece numa frase educada. O genro continuou, fingindo gentileza. "A senhora vai ficar por aqui ou..." "Porque sabe como é, né? Tem muita gente importante hoje." Marta respirou fundo. "Eu vim para a festa do meu neto", ela disse, simples. Só isso. A filha soltou uma risadinha curta, como se Marta tivesse dito uma bobagem. "Meu neto", ela repetiu com deboche. "Mãe, você nem viu ele crescer? Agora quer aparecer em festa?" Essa foi a primeira facada, e foi certeira. Algumas pessoas ao redor disfarçaram, mexeram no celular, fingiram não ouvir, porque gente fina faz isso, finge que não vê para não se comprometer. Marta ficou vermelha, depois pálida. Eu vi as mãos dela apertarem a bolsa com força. Era o corpo dela tentando se segurar para não desmanchar. "Eu tentei", ela começou. "Tentou nada", a filha cortou. "Você apareceu lá em casa igual uma invasora. Fez escândalo. Meu marido ficou com vergonha." O genro levantou as mãos como se fosse um santo. "Eu nem queria falar, mas... A senhora entende, né, dona Marta? A gente tem uma imagem a zelar." Marta piscou rápido, tentando segurar as lágrimas. "Imagem", ela repetiu, baixo. "Eu tenho coração." O pai do genro se aproximou,
com aquele tom de conselho, que na verdade é humilhação com laço. Minha senhora, a senhora devia compreender seu lugar. Hoje é uma festa de alto padrão. O pessoal aqui não está acostumado com certas simplicidades. A palavra saiu como se Marta fosse sujeira. Eu senti um calor subir pelo pescoço. Uma raiva fria, elegante, perigosa. A mesma raiva que anos atrás me fez construir um império para nunca mais depender de ninguém. Só que agora ela não era por mim, era por Marta. A filha de Marta se inclinou para o genro e falou num tom que não era tão baixo quanto ela pensou. Eu sabia que ela ia vir. Gente assim não sabe respeitar limite. Gente assim. Marta ouviu. Eu vi o golpe chegar no fundo dela, naquele lugar onde mora a identidade. Porque gente assim é o tipo de frase que não humilha só a pessoa. Humilha tudo o que ela é, tudo o que ela representa. Marta deu um passo para trás, como se o chão tivesse recuado. Eu vou embora, ela disse, quase sem voz. E aí veio a cena que eu nunca vou esquecer. Ela se virou devagar e o olhar dela passeou pelo salão, pelas mesas bonitas, pelas flores, pelas luzes. Não por inveja, por incredulidade. Como se ela estivesse vendo em tempo real o tamanho da distância que a própria filha criou. Ela começou a andar em direção à saída. Eu fui atrás, pronto para segurar o braço dela e dizer, fica. Mas antes que eu chegasse, ouvi uma risada alta atrás de nós. A filha dela ainda não tinha terminado. Vai mesmo, mãe? Ela gritou. Vai voltar para o sítio? Ou vai ficar mendigando aqui na cidade? Marta parou. O corpo dela travou. E aí aconteceu algo raro. Ela virou de novo, encarou a filha com os olhos cheios, mas firmes. Eu não mendigo nada, ela disse. Eu trabalho, sempre trabalhei. O que eu vim buscar aqui não era dinheiro, era amor. A filha fez uma careta. Amor? Amor não paga conta. Marta respirou fundo e eu vi que ela estava por um fio. E dinheiro compra consciência? O salão ficou em silêncio por um segundo. Algumas pessoas olharam. Outras fingiram que não. A filha ficou vermelha de raiva, porque Marta tinha respondido. Marta nunca respondia. Aquilo para a filha era uma afronta. O genro avançou um passo, querendo retomar o controle. Dona Marta, não vamos fazer cena. A senhora já atrapalhou demais. Foi aí que eu parei. Eu estava ao lado de Marta. Ela tremia. Eu senti o tremor atravessar o ar e entrar em mim. Eu olhei para aquele homem e para aquela família e naquele instante eu decidi que eu não ia assistir a mais nada calado. Só que eu não fiz escândalo. Eu fiz o que eu faço quando algo não serve mais. Eu corto. Eu me virei para o genro e falei num tom baixo, mas claro. Você não sabe com quem está falando. Ele riu, achando que eu era só mais um. Eu sei sim. Deve ser um namorado, desses que ela arrumou por aí. Eu dei um sorriso curto, sem humor. Não, eu sou o Alfredo. O nome sozinho não significou nada para eles naquele primeiro segundo. Até que o pai do genro franziu a testa e empalideceu, como se um fantasma tivesse entrado no salão. Alfredo? Ele repetiu, engolindo seco. Eu continuei, com calma. Alfredo Siqueira. A filha de Marta arregalou os olhos. O genro olhou para o pai, confuso. O pai dele não conseguia falar. Não é possível, ele murmurou. Eu olhei ao redor e percebi que algumas pessoas já tinham entendido. E quando gente rica entende, o silêncio vira respeito na hora. É feio, mas é real. Eu tirei do bolso um cartão simples, sem brilho, sem luxo. Entreguei ao genro. Você trabalha para o Grupo Siqueira, não trabalha? Ele ficou branco. Eu... E seu pai também. Eu olhei para o sogro dele. Há anos. O homem parecia ter envelhecido 10 anos em 5 segundos. O genro engoliu seco. O senhor é... Ele não conseguiu terminar. Eu assenti. Sou. E até hoje eu nunca me meti na vida de vocês. Nunca misturei família com trabalho. Mas hoje, vocês misturaram. Hoje, vocês escolheram humilhar uma mulher que não fez nada além de amar. A filha de Marta tentou falar, mas a voz não saiu. Eu continuei, agora olhando diretamente para ela.
Você tem todo o direito de não querer sua mãe por perto. É triste, é cruel, mas é um direito seu. O que você não tem direito é de diminuir uma pessoa para se sentir maior. Ela finalmente encontrou a voz, irritada. O que você tem a ver com isso? Eu olhei para Marta de lado, e Marta, naquele momento, parecia pequena. Mas eu sabia, ela era gigante. Só estava cansada. Eu tenho a ver porque eu amo essa mulher. Eu disse simples. E porque eu não vou deixar ninguém pisar nela na minha frente. A frase foi como um choque elétrico no salão. A boca de alguns convidados se abriu, outros se olharam. O genro tentou recuperar a postura, mas estava tremendo. Senhor Alfredo, por favor, a gente pode conversar no privado. Eu inclinei a cabeça. Conversar a gente conversa depois. Agora você vai ouvir. Eu respirei e falei com a frieza que eu nunca gosto de usar, mas que, naquele momento, foi necessária. A partir de hoje, o contrato da sua empresa com o Grupo Siqueira está encerrado. E qualquer serviço terceirizado, ligado ao seu nome também. Seu pai vai receber a notificação formal amanhã cedo. O pai dele levou a mão ao peito. Alfredo, pelo amor de Deus, ele tentou. Eu levantei a mão. Não usa Deus para pedir o que você não teve coragem de oferecer. Respeito. Marta levou a mão à boca, em choque. Ela não esperava aquilo. Eu vi no olhar dela um medo novo, medo do que vinha depois. Porque justiça, quando chega, costuma vir acompanhada de tempestade. A filha de Marta ficou furiosa e a máscara dela finalmente caiu. Você está destruindo a vida da gente por causa dessa mulher. Eu dei um passo à frente devagar. Essa mulher tem nome, é sua mãe. E o que destruiu a vida de vocês não fui eu. Foi a maneira como vocês trataram quem lhes deu a vida. O salão estava mudo. Só se ouvia o som distante de copos e música baixa. Eu peguei a mão de Marta. Ela estava gelada. Vamos embora, eu disse. Marta não se mexeu de imediato. Ela olhou para a filha uma última vez, como se ainda esperasse um milagre pequeno. Um pedido de desculpa, um abraço, qualquer coisa. Não veio. Então, ela virou o rosto e veio comigo. Na porta do hotel, a noite estava fria. Marta respirou como se tivesse saído debaixo d'água. Eu coloquei o casaco sobre os ombros dela. Ela não recusou. Entramos no carro. Só quando eu liguei o motor, ela falou com a voz quebrada. Por que você fez isso? Eu olhei para ela. Porque eu demorei a vida inteira para aprender que algumas coisas valem mais que contrato. Marta ficou quieta, apertando o casaco. O telefone do meu bolso começou a vibrar. Eu nem precisei olhar para saber quem era. Era Fabrício. Eu atendi. Pai. A voz dele estava estranha, tensa. O que foi que você fez lá dentro? Eu senti um arrepio. Onde você tá? Eu tô aqui. Eu cheguei e todo mundo tá falando seu nome. E a mãe daquela criança tá chorando, gritando. Ele fez uma pausa. E tem uma coisa, pai. Uma coisa que eu ouvi e não saiu da minha cabeça. Meu coração acelerou. O que você ouviu? Fabrício respirou fundo, como se estivesse com medo de dizer. Ela chamou a dona Marta de minha mãe, sem querer. Foi rápido, mas eu ouvi. O mundo ficou pequeno. Eu olhei para Marta. Ela estava com os olhos fechados, como se já soubesse que aquele momento chegaria. Eu respondi ao meu filho com a voz mais calma que eu consegui inventar. Vem para casa, agora. E quando desliguei, eu entendi que a revelação que eu vinha adiando não tinha mais como ser contida, porque a partir daquela noite, Fabrício começou a enxergar as mesmas peças que Marta e eu víamos. E quando um filho começa a juntar peças, ele não para até encontrar o quadro inteiro. Fabrício chegou em casa mais quieto do que eu jamais tinha visto. Não bateu a porta, não fez pergunta atravessada, não jogou a mochila no sofá. Ele entrou, deixou o celular em cima da mesa e ficou parado no meio da sala, como quem não sabe onde colocar o próprio corpo. Eu reconheci aquele estado. Era o mesmo que eu ficava quando alguma verdade grande demais ameaçava cair sobre mim. Marta ficou na cozinha em silêncio. Não porque estivesse escondendo algo, mas porque mãe sente quando a hora ainda não chegou.
E ela respeitou esse limite com uma maturidade que me doeu. Pai, Fabrício começou e parou. Eu preciso te perguntar uma coisa. Eu assenti. Pergunta. Ele respirou fundo, como se mergulhasse. Aquela mulher, a dona Marta. Ele engoliu seco. Por que ela me olha daquele jeito? Eu senti o chão ceder um pouco. Que jeito? Como se já me conhecesse. Como se estivesse me esperando. O silêncio se espalhou pela sala. Eu pensei em todas as versões da verdade que eu tinha ensaiado. Pensei em proteger, em adiar, em contornar. Nenhuma parecia justa. Porque ela te conhece, eu disse, finalmente. Fabrício franziu a testa. Não conhece, pai. Ela me conheceu agora. Eu me aproximei e sentei à frente dele. Conhece de outro tempo. Ele ficou imóvel. O olhar dele não era de medo, era de curiosidade dolorida. Você tá falando do meu passado, né? Eu assenti. Eu tô. Ele passou a mão pelo rosto, nervoso. Desde aquela festa, desde que eu ouvi aquela mulher chamando a dona Marta de mãe, ele balançou a cabeça. Tem coisa que não encaixa mais. Eu respirei fundo. Filho, eu nunca te menti por maldade. Mas mentiu. A frase não veio com raiva, veio com constatação. E isso doeu mais. Mentir também é uma forma errada de tentar proteger, eu disse. E eu errei nisso. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, depois falou. Eu quero ouvir. Tudo. Eu levantei e chamei Marta com o olhar. Ela veio devagar, como quem pisa em chão fino. Fabrício se levantou ao vê-la. Dona Marta, ela parou a poucos passos dele. Fabrício, o nome saiu diferente. Não como cliente, não como conhecido. Saiu carregado de 20 anos. Senta, eu disse, tentando manter alguma ordem naquele caos. Nós três sentamos. Um triângulo improvável. Um homem que escondeu, uma mulher que perdeu, um filho que nunca soube. Eu comecei do começo. Não com datas secas, mas com o que importava. Falei da morte da minha esposa, do vazio, do menino que chegou na minha vida por caminhos legais no papel, mas tortos na alma. Falei que me disseram que ninguém procurava por ele. Falei que eu quis acreditar. Marta não interrompeu. Apenas ouvia. Às vezes fechava os olhos. Às vezes apertava as mãos no colo. Quando eu terminei, Fabrício estava pálido. E ela? Ele perguntou com a voz baixa. Onde ela entra nessa história? Eu não respondi. Não precisei. Marta respirou fundo. Eu sou a mulher que te perdeu. Ela disse olhando nos olhos dele. Não porque quis, porque a vida me arrancou. Fabrício arregalou os olhos. Não, ele murmurou. Isso não pode ser. Eu procurei. Marta continuou, com a voz firme apesar do tremor. Procurei em delegacia, em hospital, em feira, em igreja, em rádio. Dormi em banco. Voltei para o sítio sem você, mas nunca te deixei lá dentro. Fabrício se levantou de um pulo. Para, ele disse andando de um lado para o outro. Para, porque isso muda tudo. Eu sei, Marta respondeu. Por isso eu esperei. Ele passou a mão pelo pulso, no lugar da cicatriz. Essa marca, foi eu quem cuidou, Marta disse. Você caiu numa cerca. Chorou de dor e de susto. Eu cantei para você dormir. Fabrício levou a mão à boca. A música, ele murmurou. Eu lembro da música. Ele começou a respirar rápido. Eu me levantei preocupado. Calma. Não, ele disse. Não, calma. Eu preciso sentir isso. Ele se virou para Marta, os olhos marejados. Se você é minha mãe, por que eu nunca te vi antes? Marta levantou devagar e respondeu com uma dignidade que só mãe ferida tem. Porque eu não tive dinheiro para te procurar do jeito que o mundo exige. E porque alguém decidiu que meu amor não era suficiente. Fabrício olhou para mim. Quem? Eu abaixei a cabeça. Um sistema, pessoas, e eu por acreditar neles. Ele ficou quieto. O silêncio dele era pesado. Eu temi que ele gritasse, que quebrasse algo, que fosse embora. Mas ele fez algo pior para mim. Ele sentou no chão e chorou. Chorou como criança, sem vergonha, sem defesa. Marta caiu de joelhos diante dele, mas não o tocou de imediato. Esperou. Esperou o corpo dele pedir.
Quando ele abriu os braços, ela entrou naquele abraço como quem volta para casa depois de um incêndio. Meu menino, ela repetia baixinho. Meu menino, eu virei o rosto. Nenhum império prepara um homem para assistir aquilo. Fabrício chorou por muito tempo. Quando levantou o rosto, estava diferente. Não melhor, diferente. Então, ele disse limpando as lágrimas: "Você não me roubou dela." "Não," eu respondi. "Mas eu falhei em devolver." Ele assentiu. "E agora?" A pergunta caiu como um martelo. "Agora você escolhe," eu disse. "Ninguém vai escolher por você." Ele ficou em silêncio, olhando para Marta. Depois falou: "Eu não posso simplesmente chamar você de mãe amanhã e fingir que tudo está resolvido." Marta assentiu. "Eu sei. Eu também não posso recuperar 20 anos em uma noite." Ele respirou fundo. "Mas eu quero tentar." Marta sorriu chorando. "Eu espero há 20 anos. Eu sei tentar devagar." Nos dias seguintes, a casa virou um território novo. Não havia gritos nem euforia. Havia cuidado. Fabrício começou a fazer perguntas pequenas. Como era o sítio, do que ele gostava quando criança, se tinha medo de escuro. Marta respondia sem exagerar, como quem oferece memória sem sufocar. Ao mesmo tempo, o outro lado da história explodia. A filha de Marta ligava sem parar, furiosa. O genro tentou contato por advogados. O pai dele pediu reunião urgente. Eu recusei todas. "O senhor está destruindo famílias." Um deles me acusou. "Não," eu respondi. "Eu só parei de sustentar mentira." Fabrício soube da queda deles. Não comemorou. "Eu não queria isso," ele disse. "Nem eu," respondi. Mas consequências não pedem permissão. Um dia, ele me chamou para conversar. "Pai?" Ele começou, e a palavra ainda vinha carregada. "Eu preciso de um tempo." Meu peito apertou. "Tempo para quê?" "Para entender quem eu sou agora." Eu assenti. "E para onde você vai?" Ele olhou para Marta, que estava na varanda, olhando o céu. "Eu vou conhecer de onde eu vim." Marta virou, surpresa. "Como assim?" "Eu quero ir com você," ele disse. "Pro sítio, ver o lugar, sentir." Marta levou a mão ao peito. "Você tem certeza?" "Não," ele respondeu. "Mas eu preciso." Eles foram juntos. Ficaram alguns dias. Quando voltaram, havia algo diferente no jeito como caminhavam lado a lado. Não era intimidade total, era reconhecimento. Na noite em que voltaram, Fabrício sentou comigo. "Pai," ele disse, "eu não te odeio. Eu soltei o ar que nem sabia que estava prendendo. Obrigado. Mas eu também não posso fingir que nada aconteceu. Eu sei." Ele respirou fundo. "Eu preciso que você faça uma coisa. O que for. Para de se esconder." Eu franzi a testa. "Do quê?" "De quem você é, do dinheiro, do poder." Ele olhou firme. "Porque tudo isso também moldou essa história. E se a gente vai recomeçar, tem que ser com verdade inteira." Eu entendi. Algumas semanas depois, eu recebi uma mensagem da filha de Marta. Não era pedido de desculpa. Era cobrança, dinheiro, ajuda. Marta leu e me devolveu o celular. "Eu não quero nada dela," ela disse. "Nem ódio." "E o que você quer?" ela pensou. "Paz." Fabrício assentiu. Eu também. Eu olhei para os dois e senti algo que nunca senti em nenhuma assinatura de contrato. Alinhamento. Naquela noite, enquanto jantávamos juntos, Fabrício perguntou: "Pai, você ainda pretende fingir que é só um homem simples?" Eu sorri de lado. "Não por muito tempo." "Bom," ele disse, "porque eu acho que chegou a hora de todo mundo saber quem você é." Eu encostei na cadeira e percebi que a tempestade maior tinha passado. Mas ainda faltava algo. Faltava fechar o ciclo, não com vingança, com escolha. Porque às vezes, o final feliz não é fazer o outro cair, é saber quando ir embora. E aquela decisão, nós três ainda iríamos tomar juntos. A felicidade, quando chega depois de uma tragédia longa, não entra fazendo barulho. Ela vem de mansinho, como o sol fraco depois de uma semana de chuva. E foi assim com a gente. Nos primeiros dias depois da verdade, eu ainda acordava com o coração acelerado,
como se estivesse atrasado para impedir alguma coisa ruim. Só que não havia mais o que impedir. O que tinha era o que fazer: reconstruir. E pela primeira vez, eu não estava tentando reconstruir um prédio. Eu estava tentando reconstruir gente. Marta se recusou a virar madame. Essa foi a primeira coisa que ela deixou clara, do jeito dela, sem grosseria, mas sem abrir espaço para negociação. Alfredo, eu não sou enfeite de casa rica. Ela disse, arrumando a mesa do café como se estivesse no sítio. Eu sou pessoa, eu sorri. Porque era exatamente isso que me fez amá-la. E eu não quero que você seja outra coisa, respondi. Fabrício, por sua vez, passou por um luto silencioso, o luto do que ele não viveu. Tem gente que acha que reencontro resolve tudo. Não resolve. Ele cura, mas também mostra o tamanho da ferida. Fabrício começou a ir ao sítio com Marta de vez em quando. Não para voltar no tempo, mas para entender o que existia antes dele ser arrancado dali. Numa dessas idas, ele voltou com uma sacola cheia de coisas pequenas. Um carrinho velho de plástico, uma foto amarelada, um pano bordado, um rádio quebrado que ainda cheirava a poeira e saudade. Ele colocou tudo em cima da mesa, na minha sala, e disse: eu queria que isso ficasse aqui, para eu olhar e lembrar que eu não comecei no luxo. Eu comecei num lugar onde o amor era simples. Eu fiquei olhando aqueles objetos como se fossem joias. E, de certo modo, eram. A notícia do corte dos contratos se espalhou rápido, como tudo na cidade. Alguns empresários me chamaram de impulsivo, outros me chamaram de exemplar. Eu não me importei. Eu não fiz aquilo para ganhar fama. Eu fiz porque eu cansei de ver o mundo achar normal pisar em quem é humilde. O genro de Marta tentou me procurar mais de uma vez. Mandou recado por gente importante, ofereceu acordo, prometeu mudanças. Eu recusei tudo. O senhor está exagerando, disseram. Não, eu respondi. Eu só parei de tolerar. A filha de Marta, no começo, ficou furiosa, depois ficou assustada. O padrão de vida dela desmoronou como castelo de areia, e não foi porque eu quis destruir alguém por prazer. Foi porque aquela estrutura estava sustentada em soberba e dependência. Quando a fonte secou, sobrou o que sempre esteve ali, o caráter. Ela tentou jogar a culpa em Marta, depois em mim, depois no mundo. A vida, porém, tem um jeito próprio de ensinar. E sem o dinheiro do pai do marido, sem os contratos, sem as amizades certas, ela foi obrigada a olhar para a própria casa e ver que o amor que ela acreditava ter era, na verdade, interesse. O casamento dela entrou em crise. O genro, que sempre se achou superior, virou um homem amargo, cobrando, reclamando, culpando. O pai dele, humilhado pelo próprio orgulho, adoeceu. Não foi castigo sobrenatural, foi consequência humana, estresse, vergonha, medo. Gente que passa a vida inteira se apoiando em status não sabe caminhar quando o chão vira simples. Marta soube disso por terceiros, ouviu sem comemorar, e foi aí que eu vi, com clareza, quem ela era de verdade. Você não vai dizer nada? Eu perguntei um dia, quando alguém comentou que a filha dela estava passando aperto. Marta ficou uns segundos em silêncio e respondeu: eu não desejo fome para ninguém, nem para quem me feriu. Aquela frase me deu uma paz que eu não merecia, porque era grande demais. Fabrício também ouviu essas histórias, e uma noite ele falou algo que eu não esperava. Eu quero ver ela. Marta levantou os olhos na hora. Quem? Minha irmã, quer dizer, a filha dela. Ele se corrigiu, perdido nas novas palavras. Eu não sei como chamar. Eu entendi. O mundo dele estava se reorganizando por dentro. Você quer ver por quê? Marta perguntou sem acusar. Fabrício respirou fundo. Porque eu estou descobrindo que família é bagunçado. E eu não quero viver carregando ódio. Eu quero entender. Marta ficou quieta, olhando para as mãos. Entender às vezes machuca. Eu já estou machucado, mãe, ele disse. E a palavra mãe saiu pela primeira vez sem tropeço. Marta fechou os olhos e respirou fundo, como se aquela palavra fosse uma bênção e uma dor ao mesmo tempo. Eu não interferi, aquilo era deles. Marcamos um encontro discreto, sem teatro. Não foi no hotel, não foi em restaurante chique, foi num café simples, de bairro. Um lugar onde ninguém liga para sobrenome.
A filha de Marta chegou com o rosto cansado. O brilho dela tinha diminuído. Ela parecia outra pessoa, não melhor ainda, mas menos armada. Quando viu Marta e Fabrício, ela travou. Você, ela começou, e não conseguiu terminar. Fabrício olhou para ela com uma mistura de curiosidade e mágoa. Eu sou o Fabrício, ele disse firme. Ela piscou confusa. Eu sei. Não sabe, ele respondeu. Porque se soubesse, não teria tratado minha mãe daquele jeito. A palavra minha mãe doeu no ambiente como verdade viva. A filha de Marta abaixou a cabeça. Pela primeira vez, eu vi nela algo que eu não tinha visto antes. Vergonha real. Não a vergonha social de ser vista, mas a vergonha moral de ter errado. Ela tentou se defender como sempre fazia. Vocês não entendem. Eu passei vergonha a vida inteira. Eu lutei para sair da pobreza. Marta interrompeu com calma. Filha, sair da pobreza não é vergonha. Vergonha é esquecer quem te deu a mão quando você era pequena. A filha de Marta começou a chorar. Não de forma bonita. Chorou feio, como gente que desaba. Eu não soube, mãe, ela disse, soluçando. Eu não soube ser gente. Marta ficou olhando por alguns segundos. Eu vi que por dentro ela tinha uma briga. A mulher ferida contra a mãe que ama. Então, ela fez o que Marta sempre fazia. Ela escolheu não se perder. Você errou muito, Marta disse com firmeza. Mas eu não vou te odiar. Eu só não vou deixar você me pisar de novo. Entendeu? A filha assentiu, chorando, como criança levando bronca pela primeira vez. Fabrício respirou fundo. Eu não sei se eu consigo ter vínculo com você agora, ele falou honesto. Mas eu consigo te desejar que você melhore. A filha olhou para ele com olhos inchados e respondeu. Eu queria ter conhecido você desde pequeno. Fabrício não respondeu, e não precisava. O silêncio dele era limite, e limite é saúde. Depois desse encontro, Marta voltou para casa mais leve. Não porque tinha resolvido tudo, mas porque tinha colocado a última pedra no lugar. Ela não precisava se humilhar mais para ser reconhecida. Ela precisava apenas continuar sendo quem era. Algumas semanas depois, Fabrício me chamou para conversar de novo. Pai, eu tomei uma decisão. Eu senti o coração acelerar. Ainda havia esse medo dentro de mim, o medo de perder. Fala, eu quero que a gente recomece longe daqui. Eu franzi a testa. Longe? Como? Longe da cidade que lembra tudo, ele respondeu. Longe das pessoas que só enxergam dinheiro. Eu quero viver um tempo em um lugar onde ninguém sabe quem você é. Onde a gente só seja a gente. Marta ouviu isso da porta e entrou na sala, enxugando as mãos no avental. Eu ouvi longe, ela disse. Longe quanto? Fabrício sorriu. Eu pensei, França. Marta arregalou os olhos. França? Meu filho, eu nunca nem entrei num avião. Fabrício se aproximou dela. Então a senhora vai entrar comigo, e vai levar o pano bordado, e vai levar suas receitas, e vai levar sua coragem, porque isso é a nossa fortuna. Eu senti uma emoção subir de um jeito que eu não consegui segurar. Eu, Alfredo, que sempre controlei tudo, que sempre fui o homem do cálculo, eu chorei. Vocês dois? Eu tentei falar e não consegui. Marta se aproximou de mim. Tocou meu rosto com a mão quente, como se limpasse não só lágrima, mas anos de dureza. Alfredo, ela disse, você também vai. Eu ri, com um choro na garganta. Eu vou, e fomos. Não como fuga, como escolha. Antes de viajar, eu finalizei tudo o que precisava no trabalho. Eu deixei a empresa nas mãos de gente competente, não porque eu estava desistindo do que construí, mas porque eu tinha entendido que nenhuma construção vale a ausência numa mesa de café. No aeroporto, Marta olhava tudo como criança curiosa, mas sem se diminuir. Fabrício segurava a mão dela com um cuidado bonito. Eu olhei para os dois e pensei, é isso, o que eu sempre quis sem saber. Já em terras estrangeiras, numa cidade pequena, numa rua calma, Marta acordava cedo e fazia café do jeito dela. Fabrício caminhava com ela, mostrando lugares, rindo, fotografando.
Eu observava quieto, sentindo uma paz que nenhum prédio de luxo tinha me dado. Uma tarde, sentados num banco, Marta encostou a cabeça no meu ombro e disse: Alfredo, eu achei que eu tinha perdido tudo. Eu beijei a testa dela. E eu achei que eu tinha tudo. Fabrício olhou para a gente e sorriu. No fim, vocês dois estavam errados, ele disse. Vocês só estavam esperando um ao outro. Marta riu, daquela risada inteira. E foi ali, com o vento frio e o cheiro de pão saindo de uma padaria, que eu entendi a frase que carrego hoje como verdade. Minha maior obra não foi feita de concreto, foi feita de gente. E agora eu te pergunto, de coração, o que essa história te fez sentir? Te lembrou alguém? Te curou alguma coisa ou cutucou alguma ferida? Se você quiser comentar, eu leio. De verdade.